Sou Alcino Costa Leme, fisioterapeuta do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu trago aqui um vídeo para discutirmos aspectos técnicos e fisiológicos da utilização de um ventilador mecânico para ventilarmos dois sistemas pneumáticos independentes ao mesmo tempo. Queremos deixar bem claro que não estamos recomendando de forma alguma sua utilização em seres humanos. Porém, frente à pandemia do novo coronavírus e à escassez de recursos materiais, tem aumentado o interesse e as dúvidas da possibilidade ou não de se ventilar mais de um paciente com o mesmo ventilador mecânico. Devemos basear as nossas condutas de acordo com as melhores evidências científicas disponíveis. E em se tratando de um ventilador mecânico, as evidências apontam que os melhores resultados acontecem quando individualizamos todos os parâmetros ventilatórios e que também possamos monitorar todos os volumes e as pressões do sistema respiratório. E em se tratando de um único ventilador mecânico para ventilar um ou mais pacientes, encontramos na literatura apenas relatos de casos ou opiniões de especialistas, que na maioria das vezes foram utilizadas após grandes crises no sistema de saúde ou após grandes epidemias. Estaremos agora apresentando o funcionamento deste sistema para vocês e no final do vídeo faremos as conclusões finais. Muito obrigado. Nós temos aqui o ventilador configurado para ventilar dois sistemas pulmonares independentes com o mesmo ventilador. Aqui nós temos na bifurcação do Y, dividido em dois ramos inspiratórios, sendo que vai um ramo inspiratório para cada circuito. E no outro lado, na válvula expiratória, nós também temos uma bifurcação com o tubo T, os dois filtros HME, vindo aqui para o ramo expiratório. Então nós temos dois circuitos em paralelo, dois ramos inspiratórios com dois ramos expiratórios. Os dois ramos expiratórios com o filtro HME e proximal ao paciente, outros dois filtros HME. Aqui nós temos os dois sistemas pulmonares independentes em paralelo, esse aqui o pulmão A e aqui o pulmão B, com os dois sistemas ventilatórios independentes. Aqui as duas saídas expiratórias, vinda uma de cada pulmão, e aqui bifurcados os dois ramos inspiratórios, também um para cada pulmão. Nós temos aqui uma configuração possível do paciente sendo ventilado, os dois pulmões artificiais sendo ventilados na modalidade de pressão controlada. Por exemplo, aqui uma pressão controlada de 6 centímetros de água, frequência respiratória de 20 e uma PIP de 5 centímetros de água. E aí aqui os dois pulmões com a mesma complacência sendo ventilados simultaneamente. Com essa pressão que colocamos no ventilador de 6 centímetros de água, está gerando um volume corrente inspirado nesses dois pulmões de 1.200 ml. Agora, não sabemos o quanto de volume está indo especificamente para cada um dos pulmões, porque a leitura é feita aqui no ramo inspiratório e no ramo expiratório distal aos pulmões. Então, o volume corrente inspirado e o expirado é a somatória dos dois sistemas pulmonares independentes. Aqui, os pacientes, a ventilação está simétrica nos dois pulmões, porque eles apresentam a mesma complacência. Nesta situação aqui, com a mesma complacência, podemos observar a simetria da incursão pulmonar, gerando então 1.200 ml de volume corrente. Praticamente seriam os pulmões com a mesma complacência, estariam 600 ml para cada um dos pulmões. Agora no pulmão da esquerda, eu vou torná-lo menos complacente. Podemos observar agora com essa complacência pulmonar da esquerda. O pulmão menos complacente vai gerar um volume corrente menor para esse pulmão da esquerda. Então agora, com essa pressão controlada de 6 centímetros de água, eu tive uma redução do volume corrente. Então, para eu conseguir atingir novamente os 1.200 ml, eu precisaria estar aumentando a pressão controlada. Tá. O que podemos observar aqui, voltamos para 1.200 ml de volume corrente, porém, nós não sabemos agora
o quanto está dando de volume em cada um dos pulmões. Aqui, através do pneumotacógrafo, podemos observar a variação grande de volume que está acontecendo no pulmão da direita. Por ter uma alta complacência, está recebendo a maior parte do volume. Mas eu não sei quanto que é esse volume, porque aqui no ventilador mecânico ele só vai me dar a somatória. Nesta configuração aqui, onde temos os dois sistemas pulmonares com complacências diferentes, realizando variações de volumes diferentes, o que nós encontramos em alguns vídeos na internet e alguns questionamentos seriam então da possibilidade para você reduzir o volume corrente, uma vez que não sabemos aqui quanto está vindo de volume corrente desse pulmão, porque ali no ventilador mecânico apresentará a somatória dos dois volumes. Então eu não sei quanto está dando. Aqui nós sabemos porque através do pneumotacógrafo ali, mas uma situação real nós não temos isso daí. Então, uma condição encontrada aí em alguns vídeos seriam então estar ampliando parcialmente o ramo inspiratório com o objetivo de reduzir o diâmetro do ramo inspiratório e consequente redução do fluxo inspiratório. Então, muitos dos vídeos eles têm uma pinça aonde faria a oclusão parcial do ramo inspiratório com o objetivo de reduzir o volume corrente inspirado. Mas aqui nós podemos observar aqui através da máquina que isso não acontece. O paciente continua aqui da direita recebendo o mesmo volume corrente. Podemos ir além, podemos ocluir totalmente o ramo inspiratório. Uma oclusão total e o paciente continua daqui da direita recebendo exatamente o mesmo volume corrente. Isso está acontecendo porque uma vez reduzido o diâmetro do ramo inspiratório desse pulmão A, a maior parte do fluxo inspiratório agora não está indo para o pulmão A, está indo para o pulmão B. Então a maior parte do fluxo inspiratório está indo para o pulmão B, menos complacente, com volume corrente menor. O fluxo inspiratório agora, a maior parte dele, já que não alimenta esse pulmão aqui, por ele ter uma baixa complacência, ele voltará pelo ramo expiratório do pulmão paralelo, passará de um lado agora de um circuito expiratório de um paciente para o circuito expiratório do outro paciente. Então nós temos um fluxo inspiratório que está vindo pelo ramo expiratório do pulmão paralelo, passa pelo ramo expiratório e o paciente será ventilado, agora terá o seu volume corrente sendo oferecido pelo ramo expiratório com a contaminação do volume de ar expirado. Então, como podemos observar, clampear apenas o ramo inspiratório totalmente ou parcialmente não alterou o volume corrente. Para que seja possível reduzir o volume corrente, teria que ser feita a manobra nos dois ramos, inspiratório e expiratório. Eu vou reduzir o diâmetro do ramo inspiratório e reduzir o diâmetro do ramo expiratório. Aí sim eu consigo uma redução de volume corrente no pulmão mais complacente. Mas devemos alertar do perigo disso, que estamos ampliando o ramo expiratório e se porventura, mesmo numa situação de tosse, isso pode provocar um pneumotórax ou a geração de alto PIP. Então, não seria aconselhado a oclusão nem do ramo inspiratório e nem do ramo expiratório. Aqui nós temos a mesma configuração, dois ramos expiratórios, dois ramos inspiratórios, agora num outro ventilador, o Galileo Gold da Hamilton. O interessante desse ventilador é que o sensor de fluxo de pressão é proximal ao paciente, então vai ser possível monitorar qual que é a mecânica respiratória que nós temos agora em cada um dos lados do sistema. O ventilador, os outros ventiladores que o sistema de pressão e fluxo de monitoramento é dentro do ventilador mecânico, não é possível nós sabermos quanto está dando de volume, de pressão e de complacência em cada um dos lados do sistema. Mas nesse ventilador aqui da Hamilton,
é possível fazer isso por conta do sensor proximal. Nesta configuração aqui, onde temos dois sensores de fluxos proximais, é possível monitorar cada um dos dois lados do sistema. Consigo saber o que está acontecendo com o pulmão A e com o pulmão B. Aqui nessa configuração, nós temos uma complacência de 60 centímetros de água, com uma variação de volume de 160 ml. É possível monitorar aqui no sistema, através da troca do sensor de fluxo, o que está acontecendo no pulmão agora da direita. A complacência era de 60 centímetros de água. E agora uma complacência de 180 nesse pulmão mais complacente agora. Vamos fazer da mesma forma que é descrito em alguns vídeos, aonde nessa condição agora que eu tenho uma alta complacência em um pulmão, uma baixa complacência no outro, um volume corrente maior, o objetivo então seria, como nós fizemos anteriormente com o outro aparelho, seria estar então reduzindo o calibre do ramo inspiratório com o objetivo de reduzir o volume corrente. Então, primeiramente, vamos clampear o ramo inspiratório. E o que nós podemos observar é que pouco se altera. Vamos além, vamos provocar uma oclusão total no ramo inspiratório. E o volume do pulmão da direita também não se altera pelo mesmo mecanismo. Oclusão no ramo inspiratório do pulmão da direita, todo o fluxo inspiratório vai para o pulmão paralelo, através aqui do ramo inspiratório, insuflando aquele pulmão com baixa complacência. O fluxo retorna pelo ramo expiratório do pulmão paralelo, passa do ramo expiratório de um lado para o ramo expiratório do outro paciente e passa a fazer a ventilação, a inspiração pulmonar através do ramo inspiratório, com o ar agora contaminado do circuito expiratório do pulmão A para o circuito expiratório do pulmão B, só que o pulmão agora do lado A está sendo insuflado através do ramo expiratório. Isso comprovado através da manutenção da oclusão do ramo inspiratório e o pulmão continuando a receber o mesmo volume. Só que agora esse volume é um volume que está sendo insuflado através do ramo expiratório e não mais através do ramo pela oclusão. O interessante desse sistema de monitorização do sensor de fluxo proximal, que eu consigo saber o que está acontecendo nos dois lados do circuito e eu consigo saber qual que é o volume corrente que eu tenho exatamente nos dois lados do sistema através da alteração do sensor de fluxo. Nos outros ventiladores com sensor de fluxo distal, eu só tenho uma somatória de volume corrente. Após todos estes testes e análises, nós podemos concluir que não podemos garantir com segurança volumes correntes diferentes nos dois sistemas, sendo a variação de volume corrente dependente da mecânica pulmonar individual. É possível garantir a mesma PIP, a mesma frequência respiratória e a mesma fração inspirada de oxigênio nos dois sistemas. A oclusão parcial ou total do ramo inspiratório não alteram o volume corrente, pois a ventilação ocorrerá através do ramo expiratório, aumentando o risco de infecção cruzada e hipercapnia por reinalação de dióxido de carbono. A oclusão dos dois ramos, mesmo que de forma parcial, é capaz de reduzir o volume corrente, porém aumentam muito o risco de barotrauma e a presença de alto PIP. A American Association for Respiratory Care, em sua página, no dia 27 de março de 2020, publicou um update da qual eles dizem o seguinte:
que mesmo em circunstâncias ideais, ventilar o único paciente com síndrome respiratória aguda grave e doença pulmonar não homogênea é difícil e está associado a uma taxa de mortalidade de 40% a 60%. Mesmo que todos os pacientes conectados a um único ventilador tenham o mesmo quadro clínico no início, eles poderiam se deteriorar e se recuperar em tempos diferentes. Colocando os pacientes próximos um do outro e compartilhando o mesmo gás entre os circuitos, na ausência de válvulas unidirecionais, resultará em infecção cruzada e possível hiperdistensão de um dos indivíduos. Afastando os pacientes com circuitos maiores, provavelmente resultará em hipercapnia. Os alarmes irão monitorar a resposta total do sistema respiratório dos pacientes como um todo. Isto esconderia alterações que ocorressem em apenas um paciente. O paciente com os pulmões mais acometidos pela doença provavelmente receberá o menor volume corrente, podendo hiperdistender o outro indivíduo. Monitorar pacientes e medir a mecânica pulmonar seria desafiador, se não impossível. As decisões médicas de triagem são extremamente difíceis, porém é melhor direcionar o ventilador ao paciente com maior probabilidade de benefício do que deixar de impedir, ou mesmo causar, a morte de vários pacientes. Finalmente, existem questões éticas. Se o ventilador puder salvar a vida de um único indivíduo, devemos usá-lo em um único paciente, pois senão estaríamos arriscando a vida de todos eles. Muito obrigado.